Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como utilizar o filtro de metadados para localizar rapidamente as fotos não tratadas dentro de uma pasta ou coleção. Conseguir localizar rapidamente as fotos não tratadas dentro de um trabalho pode agilizar bastante aí o seu fluxo. E uma ferramenta ótima para fazer isso é o filtro de metadados, porque ele vai te dar uma visualização rápida aí, você pode salvar esta configuração para encontrar rapidamente essas imagens. Eu vou tentar deixar esse vídeo mais curto possível, mas talvez ele fique um pouquinho mais comprido que o normal, porque eu vou explicar a lógica por trás dos filtros, vou explicar como funciona o filtro de metadados e aí vou explicar como utilizá-lo para você localizar rapidamente as suas fotos ainda não editadas, ainda não tratadas. Então não se esqueça de visitar o nosso site em www.lightroombrasil.com.br para conhecer os nossos workflows, que são nossos pacotes de pincéis e presets para Lightroom. Então vamos lá ver como funciona a utilização do filtro de metadados para localizar suas imagens não tratadas. A primeira coisa importante de se compreender para evitar qualquer confusão é que esta barra aqui de cima do Lightroom, ela é um filtro e não uma busca. Qual é a diferença? Uma busca ou uma pesquisa, ela iria procurar a sua foto onde quer que ela estivesse no Lightroom, ela iria atrás da sua foto. O filtro ele funciona de forma diferente. Ele dentro das imagens que você está vendo, com base na coleção ou na pasta em que você está, ele vai filtrar apenas dentro deste conjunto de imagens. Então qualquer configuração que eu utilize aqui no filtro, ela vai se aplicar apenas a estas imagens que eu estou vendo. Ela não vai buscar imagens em outras pastas ou outra coleção, mesmo que aquelas imagens que estejam fora desta coleção, elas se adequassem ao filtro que eu estou utilizando, mas se não está na pasta, não vai ser encontrado. Se eu quiser utilizar algum filtro que localize aí tudo que esteja no meu Lightroom, tudo que esteja no meu catálogo, antes de aplicar o filtro, eu preciso ir em todas as fotos e aí sim, agora qualquer filtro que eu aplique, ele vai filtrar as imagens entre todas as que estão no meu catálogo. Uma outra coisa importante é que se você não estiver vendo o seu filtro aqui em cima, pode ser que você tenha esbarrado na tecla de atalho dele, que é a barra invertida. A barra invertida remove a barra de filtros aqui em cima e é muito fácil a gente esbarrar nela sem querer. Se você não estiver vendo a sua barra de filtro aqui em cima, quando você estiver na biblioteca, na visualização de miniaturas, você pode utilizar a tecla de atalho da barra invertida ou então ir ao menu Exibir e aí Mostrar barra de filtros. Para fazer a filtragem das fotos tratadas ou não tratadas, eu vou utilizar o filtro de metadados, mas para isso é legal a gente entender como é que ele funciona. Sempre que eu abro o filtro de metadados, o Lightroom me dá essas 4 colunas. E essas colunas são 4 níveis de filtragem que eu posso fazer, considerando aí da esquerda para a direita, né? Então, a alteração que eu vou fazendo na esquerda, ela vai passando depois pela da direita e vai filtrando progressivamente até chegar aí no conjunto de imagens que eu quero. Como é que funciona o filtro? Ele é essa barra aqui em cima, o cabeçalho do filtro, onde no momento aqui eu tenho data, ele é um menu. Eu posso clicar nele e vai abrir aí uma lista com todos os metadados que eu posso pesquisar. Então digamos que o metadado que eu quero pesquisar é a câmera que foi utilizada para fazer a foto. Então eu vou vir aqui e clico em câmera. E ele já me lista aqui, ó, todas as câmeras que têm fotos registradas aqui no meu catálogo do Lightroom e o número de fotos registradas com cada câmera. Então digamos que eu quero ver as fotos que foram tiradas com a Canon 6D. Eu clico aqui e ele vai filtrar a parte de baixo para que eu veja apenas as fotos que foram tiradas com a Canon 6D. Mas digamos que eu quero filtrar um nível a mais, eu além de saber as fotos que foram tiradas com a câmera 6D, eu quero também com uma objetiva específica. Então, na segunda coluna, eu vou clicar novamente no menu e vou escolher a opção lente. E aí eu tenho aqui, ó, todas as lentes que foram tiradas com a Canon EOS 6D, ou seja, como eu já estou filtrando aqui para 6D, essa segunda coluna já vai me trazer aí o conteúdo filtrado pela primeira coluna. Então digamos que eu quero saber agora todas as fotos que foram tiradas com a Tamron macro de 90mm. Eu clico aqui e ele já me mostra embaixo apenas as fotos que foram tiradas com essa objetiva. E eu posso progressivamente refinando aí
as características do meu filtro, para refinar aí o meu filtro de imagens. Por exemplo, eu poderia vir aqui agora e procurar por abertura. Então ele está me mostrando aqui todas as aberturas das fotos que foram tiradas com a 6D e a Tamron 90mm. E aí eu posso colocar, por exemplo, f2.8 e ele já filtra aí as imagens tiradas com f2.8. E eu ainda posso colocar um quarto nível de busca aí. Se eu não quiser mais filtrar as minhas imagens, né, se eu quiser desfazer o filtro, basta vir na opção nada e clicar e eu volto a visualizar aí todas as fotos. Agora nós vamos utilizar essa ferramenta, esse filtro de metadados, para filtrar rapidamente todas as imagens que ainda não foram tratadas dentro de uma coleção ou pasta. Então inicialmente eu vim na opção todas as fotos, porque vai facilitar a configuração desse meu filtro. E eu vou criar esse filtro e salvá-lo de forma que eu possa reutilizá-lo em qualquer outra pasta ou coleção, para que eu não precise toda vez ter que configurar ele. Isso vai agilizar aí o meu fluxo de trabalho. Então eu vou começar abrindo o filtro de metadados. Aberto o filtro de metadados, eu vou começar pela primeira coluna. Lembra, ele segue da coluna da esquerda para a direita. Então eu vou vir aqui no menu, vou clicar e vou selecionar tipo de arquivo. E ele vai me listar todos os tipos de arquivos que eu tenho no meu computador. Aqui eu vou selecionar RAW e com o Ctrl vou selecionar negativo digital sem perdas. Eu tenho essas duas opções aqui no meu filtro porque eu tenho algumas fotos que estão em RAW, no caso CR2, que é o RAW da Canon, e eu tenho algumas fotos que estão em DNG, aquele formato da Adobe, aquele arquivo RAW da Adobe. Então eu tenho essas duas opções. Se você só tiver arquivo RAW da câmera, você não converter para DNG, você não vai ter a opção negativo digital. E se você só tiver DNG, não vai aparecer a opção RAW. Como eu tenho os dois, eu selecionei os dois. Se você não tiver os dois, você seleciona apenas aquele que você tem. Por que esse passo é importante? Porque eu estou removendo do filtro JPEG, PSD, arquivos TIFF e arquivos de vídeo, que são arquivos que, por padrão, eles acabam não tendo nenhum ajuste, nenhuma edição no Lightroom, né? O arquivo vai para o Photoshop, por exemplo, no caso de um TIFF ou de um PSD, ele vai para o Photoshop para ser tratado lá, e quando ele volta, ele não tem nenhum ajuste do Lightroom. E eu não quero que esse arquivo apareça no meu filtro, né? Porque esse arquivo já foi tratado, obviamente, ele foi para o Photoshop e voltou. Então aqui eu vou selecionar essas duas opções, ou no seu caso você seleciona aí apenas a opção que você tiver. Na segunda coluna, eu vou clicar aqui no menu e vou selecionar editar. E aqui das opções que eu tenho, editado são as fotos que já têm edição e sem edição são as fotos que não têm nenhum tipo de edição. Eu vou clicar aqui e ele já vai filtrar aí as fotos que não têm nenhum tipo de edição. A terceira e a quarta coluna eu vou deixar na opção tudo, para que ela simplesmente não faça filtragem nenhuma. Nem importa o que esteja no menu, o importante é que esteja na opção tudo. Então meu filtro está pronto, eu estou vendo só imagens que sejam ou negativo digital ou arquivo RAW e sem edição. E eu vou salvar esse filtro para que eu possa utilizá-lo sempre. Então, aqui no cantinho eu tenho um menu onde está escrito filtro personalizado, eu vou abrir esse menu e selecionar a opção salvar configurações atuais como nova pré-definição. E eu vou chamar ela de fotos não tratadas. E vou clicar em criar e agora eu tenho esta opção no menu aqui. Então eu vou dar um nada aqui e agora digamos que eu esteja numa pasta qualquer, então eu estou aqui na pasta de ensaio aqui, por exemplo. E eu agora quero visualizar rapidamente as fotos que ainda não foram tratadas. Eu venho aqui, abro o menu, fotos não tratadas, e ele já aplica aquele filtro, ó, e eu já tenho aqui as fotos não tratadas. Eu posso ir para a revelação e posso tratar essas fotos aqui, né? E aí eu tenho aqui uma lista das fotos que não foram tratadas. Se eu volto para a biblioteca, eu ainda estou vendo as fotos que eu já tratei. Então eu tenho que sair do filtro e voltar para ele, e aí ele já vai filtrar aquelas fotos, ó. O filtro, então, ele não se atualiza automaticamente, né? Eu preciso desativar e reativá-lo para que ele atualize. Mas é legal porque cria aí uma lista das fotos não tratadas para que eu possa ir para a revelação e fazer esse tratamento. E o bacana é que eu possa aplicar isto agora em qualquer pasta, né? Eu posso mudar aqui agora para uma outra pasta, ó, e venho aqui onde está filtros desativados, fotos não tratadas, e ele já filtrou aqui só para as fotos que não estão tratadas. Posso ir para a revelação e fazer o meu tratamento.
Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha mostrado aí como funciona o filtro de metadados, e caso você já conheça o filtro de metadados, já tenha utilizado, tenha mostrado aí um uso interessante para ele que pode agilizar o seu fluxo de trabalho. Eu sei que o Lightroom mostra ali no cantinho das imagens aquele símbolozinho de mais e menos para você ver as fotos que já foram tratadas. Mas imagine isso numa lista de 300, 400 fotos e que você tem que ver o que não foi tratado ainda. Este método, utilizando o filtro, pode agilizar bastante o seu trabalho nesses casos. No mais, convido vocês para visitar o nosso site www.lightroombrasil.com.br e também o nosso perfil de Instagram, @lightroom_brasil. No mais, fico um grande abraço, um até breve e vejo vocês em um próximo vídeo.